Queridos, que a doce paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma grande alegria estar nessa casa pela primeira vez. Espero que a gente possa atender às expectativas, tanto dos seus corações, quanto da espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste na noite de hoje. Nos meados do século XIX, uma nova era se iniciou para a humanidade, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi elaborado por Allan Kardec, que é o pseudônimo do emérito professor e educador Hippolyte Léon Denisard Rivail, que após uma análise meticulosa com o fenômeno que estava surgindo na Europa, com as mesas girantes e as mesas falantes, fazendo uma análise, um estudo, ao ser comentado para essas reuniões, ele foi descobrindo um novo fenômeno, que era a ação dos espíritos na nossa vida material. E após isso, essa nova era se iniciou, a qual o professor Herculano Pires denominou da Era do Espírito. Um novo conhecimento se abriu para a humanidade. A nova relação foi conhecida, essa ação espiritual, que na verdade ela sempre existiu desde as épocas mais remotas da humanidade. Sempre houve a influência espiritual, sempre houve a comunicação, que foi conhecida por vários nomes. Eram como oráculos, os meros eram conhecidos como pitonisas. Em cada região havia um nome, mas a ação espiritual sempre houve. E foi nessa época que eclodiu. E logo ela chegou ao Brasil através do trabalho de Olímpio Teles de Menezes, que era um conhecedor de língua inglesa, francês, espanhol, e ele começou a se corresponder com Allan Kardec na França, e trocando experiências, ele acabou sendo o primeiro espírita no Brasil. E em 1865, apenas 8 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele abriu o primeiro grupo de estudos espíritas na Bahia. Tinha que ser na Bahia, né? Como a gente sabe que o Brasil também começou na Bahia. Se não fosse na Bahia, provavelmente seria onde? Talvez em Minas Gerais, que Minas Gerais é o berço dos maiores baluartes do espiritismo aqui no Brasil. Então aí começou a história do espiritismo aqui no Brasil. Esse breve introito que eu faço das origens do espiritismo, tanto na Europa quanto no Brasil, é para reforçar o convite que a Helenice fez na semana passada, a nossa amiga Helenice fez na semana passada, para o estudo, né, que a gente possa estudar a doutrina espírita. Nós temos o curso aqui às segundas-feiras, né? Está sendo feito de forma virtual, mas logo será presencial também. Então é um convite ao estudo, para que todos nós estudemos. E aí que a gente começa a perguntar. Uma pergunta sempre na nossa mente, né? Tudo isso nós chegamos nessa casa aqui e a gente pergunta: qual é a ação dos espíritos? Como eles atuam? Como é a ambiência espiritual de uma casa espírita? E mais importante, qual é o meu papel? Qual a minha principal atuação também nessa ambiência espiritual? De forma individual ou de forma coletiva? Como que eu tenho que agir? Sobre esse respeito, a doutrina espírita tem uma vasta literatura, onde a espiritualidade traz os relatos de como que é essa atuação do plano espiritual, tanto nas casas espíritas, quanto nos nossos lares, quanto em outros ambientes. Podemos destacar aquele livro, Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
que agora vai sair um filme, né, o Nosso Lar 2, vai ser lançado o ano que vem, em cima desse livro. Temos também o livro Dramas da Obsessão, de Ivone da Moral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Temos vários livros da Lavra Mediúnica, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele descreve como que é a atuação espiritual no centro espírita. Nós, particularmente, iremos nos deter num livro que foi escrito pelo médium Antônio Luiz Ferraz, chamado Na Seara do Bem, ditado pelo espírito Antônio Carlos Tonini, que ele era um trabalhador espírita da cidade de Votuporanga, aqui no interior de São Paulo. Ele era um trabalhador espírita, ele fundou um lar de velhinhos também, lá em Votuporanga, e 10 anos após ter desencarnado, ele que tinha, quando encarnado, curiosidade de saber como que era o ambiente espiritual, como que era a atuação dos espíritos na casa espírita, ele pediu permissão para que pudesse escrever. E essa obra, ela está em conformidade, tem muita similitude com várias obras espíritas, essas que eu narrei também, e outras obras espíritas, o que demonstra a universalidade dos ensinos dos espíritos, que Allan Kardec tanto recomendou para que nós fizéssemos sempre essa universalidade, víssemos a concordância dos ensinos dos espíritos. Então ele começa, né, narrando no livro a sua visita a um centro espírita. E aí ele chega na casa espírita e ele percebe nela, ao redor de todo o centro, uma luz muito forte, protegendo, iluminando todo aquele ambiente. E do lado de fora, vários espíritos querendo entrar na casa. Espíritos sofredores, muitos, mas que não eram permitidos a entrada. Existia uma equipe de vigilância, uma equipe grande de vigilância, que impedia a entrada dos espíritos que eram mais embrutecidos, que ainda não estavam em condições de poderem adentrar na casa. E só entravam aqueles que eram permitidos adentrarem. Então ele entra, é atendido, é recebido pelo espírito do irmão Joel, que era o responsável, o mentor daquela casa, e ele começa então a fazer a excursão. Ele designa um dos colaboradores espirituais da casa e começa a fazer a excursão pela casa, pelos diversos departamentos. Aí ele vai até o salão principal. Ainda não havia começado a reunião ainda não havia se iniciado, mas já vários trabalhadores estavam ali preparando a casa, o salão, para que os trabalhos pudessem ter efeito. Eles estavam instalando vários aparelhos na casa, estavam fazendo toda uma higienização fluídica do ambiente, fazendo uma ionização do ar. O ar que nós respiramos aqui está composto de várias partículas, várias, como poderíamos dizer, substâncias para o nosso tratamento espiritual. E nós somos responsáveis por isso. Então, quando ele chegou lá, ele começou a ver esse trabalho, ele viu que próximo à mesa onde ia ser feita a palestra, foi colocado um telão. Aqui tem um telão também. No plano espiritual, eles também instalaram um telão para que tudo aquilo que o expositor da noite fosse falar, também fosse projetado naquele telão, para que os espíritos que iriam ser atendidos ali, os desencarnados, também pudessem também ver as imagens que seriam projetadas lá. Então, por exemplo, quando o expositor chega e fala, vamos falar sobre Mateus capítulo 5, Jesus subiu ao monte, chamou os seus discípulos e abrindo a boca começou dizendo, bem-aventurados. Então essas imagens apareceriam para os desencarnados poderem ver. Também aqueles que têm visão psíquica, que têm evidência, conseguiriam enxergar essas imagens que são colocadas ali. E vários outros aparelhos, para que a palestra também fosse transmitida para fora dos portões da casa espírita,
para que aqueles que estavam lá fora também pudessem ouvir a palestra que ia ser feita, assim pudessem beneficiar das palavras que seriam ditas naquela noite. E aí começam a chegar, então, as pessoas. Aí elas chegavam com algazarra, às vezes com conversações menos edificantes, e ele começa a perguntar sobre, né, qual que era o papel de cada um que chegava ali. E ele diz que a partir do momento que cada encarnado chega, já começou o tratamento espiritual. O tratamento espiritual não começa a hora que o dirigente faz a oração. A hora que nós ainda entramos na casa espírita, nós já estamos sendo acompanhados. Desde o momento que a gente coloca o pé da entrada ali, a gente já está sendo tratado espiritualmente. Por isso que tem uma plaquinha ali, o silêncio é uma prece. Não é somente o silêncio, às vezes exterior, mas o silêncio do pensamento também, que é muito importante saber o que nós vamos pensar no momento que estamos ali, na hora do passe, qualquer momento, a gente está sintonizado com aquilo que nós precisamos. Não estarmos pensando como foi o nosso dia, o que a gente vai ter que fazer amanhã. Então, é muito importante, na hora que a gente chegar na casa espírita, a gente ter essa preocupação em estarmos receptivos para receber a assistência no momento que nós adentramos aqui. Aí, logo depois, então, começam os trabalhos, e aí é feita a prece inicial. Naquele momento da prece inicial, ele percebe que a prece inicial não é feita somente pelo dirigente encarnado, ela é feita também pelo dirigente espiritual do centro. Ela é feita para os dois planos, para que possa atender tanto um quanto o outro. E o dirigente encarnado, muitas vezes, está recebendo, pela intuição, pelo pensamento, os pensamentos do dirigente espiritual também da casa. E ele também acaba falando aquelas coisas que o dirigente está falando, ele também está falando também. Porque existe uma sintonia. Quando a pessoa se coloca na posição de fazer uma prece, ela se liga para a espiritualidade e eles atuam e assistem a pessoa, para que ela possa trazer, às vezes, as palavras. Quando a gente está sentado aqui, a gente fala assim, nossa, mas parece que está falando para mim isso aí. Eu estou com essa coisa, estou com esse sentimento, estou com esse problema, e parece que isso serve para mim. Isso é a atuação da espiritualidade, atendendo o coração de cada um. E aí, logo depois, então, o palestrante se levantou para fazer a palestra, e ele também percebeu que um dos orientadores da casa, que estava mais afinizado, que muitas vezes acompanhou o palestrante durante a preparação da palestra, porque nós nunca estamos sozinhos, nós sabemos disso, nós sempre estamos, né, acompanhados. A espiritualidade sempre está conosco. Como consta na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Aí eles respondem, muito mais do que imaginais, pois que muitas vezes são eles que vos dirigem, que vos guiam. Eles sempre estão conosco no nosso dia a dia, nossos anjos guardiães, nossos espíritos familiares, nossos espíritos simpatizantes e às vezes os espíritos antipatizantes também, né? Que todos nós os temos também, por nossas invigilâncias ou por nosso próprio propósito de servir numa causa, na nossa renovação interior, a gente acaba atraindo inimigos que não querem o nosso bem, querem que a gente continue no status quo que nós tínhamos anteriormente. Então, quando o palestrante vai falar, junto com ele também está o orientador que foi designado para lá, e é feita uma ligação mental do palestrante para o orientador espiritual. As palavras ele vai encontrando no arcabouço da memória do palestrante, as palavras necessárias, os arquivos que ele tem, das coisas que ele já leu, das vivências que ele já teve, das conversações edificantes que foi mantida, e vai procurando, nesse arcabouço, vai procurando as palavras. Aí depois o palestrante chega e fala, nossa, sou tão inteligente, né, que o Divaldo fala, né? Eu pensei numa coisa assim, eu nem lembrei disso.
E acontece muitas vezes, aparecendo que está falando, e você muda. Aí você lembra de uma coisa, né, que você nem tinha às vezes preparado, a pessoa pega e fala aquilo lá. É a ação espiritual que vai se fazendo ali. E uma coisa legal, né, que todo mundo no estudo que eu estava fazendo, é que o palestrante sempre precisa do apoio de vocês também, que estão aqui. Às vezes o palestrante não é tão feliz nas colocações ou na exposição que ele está fazendo, mas ele precisa do apoio de vocês. O apoio da plateia também é interessante. Às vezes ele não está num bom dia, às vezes ele está também com problemas, como todos nós os temos também. E aí, às vezes os pensamentos, nossa, mas esse palestrante é muito ruim, né? Esse palestrante é muito fraco. Mas a gente tem que procurar ajudar. Vamos pedir inspiração, ajudar, né? Nós somos aqui, como nós chamamos essa casa aqui? Casa de oração e estudo. Então vamos orar nesse momento, né? Fazer essa parte da oração, orar pelo palestrante que está precisando muitas vezes. E aí a ajuda espiritual, ela sempre está ali, ela vem, né? Após a palestra, que ela foi transmitida, porque na hora que eles fizeram a preparação, uma pergunta que sempre se faz é a seguinte: como é que fica, se os espíritos estão aqui conosco, onde que eles estão? Eles estão sentados junto com a gente, no nosso colo, a gente não faz ideia da dimensão espiritual da casa espírita. Aqui nós temos esse ambiente aqui, né, talvez com 100, 200 metros quadrados, espiritualmente ela é muito maior. Esse ambiente, muitas vezes, é dividido em mezaninos. E aí os espíritos desencarnados ficam nesses mezaninos, ouvindo a palestra. O centro que eu frequento, existem relatos de que ele tem só 2 andares, tá? É só o térreo e o piso superior. Lá eles falam que tem 10 andares para cima e mais 10 andares para baixo. Ele pega todo o quarteirão. É uma casinha pequena, não tão pequena, mas, né, que é lá no Rua de Ramos, o Obreiro do Senhor. Só que ele pega o quarteirão todo. Então ele é muito maior, a extensão espiritual, a dimensão espiritual do centro espírita é muito maior do que isso aqui. A gente não faz noção. Aqui eles conseguem desdobramento, à noite saem, né? Conseguem ver a dimensão espiritual. Quantas vezes a gente sonha que a gente está no centro? Não sei se alguém já sonhou isso, né? Que está no centro, às vezes à noite, só que ele é diferente do que a gente vê aqui. Porque a gente está no ambiente espiritual do centro. E no centro funcionam muitas vezes hospitais, tem alas destinadas a recolher aqueles espíritos que muitas vezes nós mesmos trouxemos para cá e eles são assistidos nesses hospitais, em enfermarias, para depois serem encaminhados para colônias espirituais ou encaminhados para a reencarnação. E aí, ele vai visitando os outros setores, Tonino vai visitando os outros setores, e ele vê lá onde tinha, o pessoal colocou os nomes nos papéis. Aí foi destinado um grupo para que fosse visitar os lares daquelas pessoas. A espiritualidade pegava e colocava um aparelhinho sobre os nomes. E aí colocava aquele aparelho, ele até achou estranho, mas por que eu preciso usar o aparelho? Assim, porque nós que estamos aqui ainda, não somos espíritos tão elevados, tão evoluídos, somos muito próximos à crosta, e ainda somos espíritos não tão evoluídos e precisamos usar os aparelhos que são desenvolvidos na espiritualidade superior. E eles colocavam aqueles aparelhos e por lá identificavam a vibração que cada um colocou no papel. O amor, o sentimento que cada um colocou. Eles falam, não só a palavra tem poder, mas a escrita também tem poder. Então, muito importante, quando a gente for colocar um nome, a gente colocar com amor, não por simples desencargo, como um atavismo religioso, vamos colocar o nome lá da pessoa, mas colocar com amor. E quando alguém pedir para colocar, peça para ela mesma escrever. Queria que você colocasse o meu nome lá. Pede para ela mesma escrever, porque a espiritualidade, se você escrever, é diferente do que a pessoa mesma escrever. Ela vai colocar
a assinatura espiritual dela naquele papel. E aí, através daquilo lá, ele conseguiu ver uma pessoa. Aí ele falou, quem que é esse caso que está aparecendo muito em destaque para nós? Não, é uma senhora que está aqui na plateia, isso aqui no auditório, e ela está pedindo pelo filho. Aí eles vão até lá, perto dela, e vem os pensamentos. Ela pensava no filho, eles estimulam ela começa a pensar no filho, e eles tomam ciência da situação. E como tinha o endereço dela, muito importante, eles vão até o lar da pessoa fazer o atendimento dele que estava pensando em suicídio. Então, é muito importante, o endereço também é importante. Quem leu o livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, o instrutor do André Luiz nesse livro era Alexandre, um espírito muito elevado. Inclusive, no fim do livro, ele é promovido para uma esfera superior. E uma senhora desencarnada chega para ele e fala assim, Alexandre, meu filho desencarnou, eu precisava saber do paradeiro dele. Aí ele falou, eu vou fazer as diligências e nós vamos tentar descobrir onde é que ele está. Aí o André, ela agradece, se afasta, o André fala, mas vocês não sabem onde ele está? Falou assim, nós, como desencarnados, não temos a condição, a gente precisa verificar. Então, ele precisaria até o lar da pessoa, falar com o mentor do lar, para ele localizar a pessoa. Então, eles precisam de um endereço nosso. Muitas vezes, quando a gente coloca alguém na vibração, a gente coloca assim, José da Silva, 30 anos. Como que eles vão saber quem é o José da Silva? Tem que pôr José da Silva, 30 anos, internado no Hospital Assunção, quarto tal, leito tal, para que eles possam atender. Eles também não têm bola de cristal, mas vão conseguir adivinhar. Então, quando a gente colocar um nomezinho na vibração, é desencarnado? Desencarnou quando? Com qual idade? Onde desencarnou? É muito importante a gente falar isso. Né? Quando a gente vai colocar um nomezinho na vibração, a gente tem que colocar essas informações para que a espiritualidade possa localizar. Eles vão localizar, mas vai ter mais dificuldade. E aí ele vem, então, isso aí é muito importante também, essa parte dos papéis de vibração, os papéis dos cadernos de vibrações, cada centro totalmente tem, né, uma prática comum nos centros espíritas, né, a gente faz isso. E aí ele vai visitando outros ambientes. Aí, como eu tinha terminado a palestra, foram todos para o passe. Aí no passe, ainda na palestra, ele percebeu que muitas pessoas estavam desligadas. Algumas estavam cochilando, dormindo, outras, enquanto o palestrante falava, ele estava pensando no negócio que ele tinha que fazer, ou que ele tinha feito, estava totalmente desconectado com aquilo. Aqueles que cochilavam, ele falava, por que essas pessoas estão cochilando? Aí ele falou, pode ser ou desinteresse, né, ou despreparo da pessoa para receber o que está sendo passado, ou muitas vezes é um quadro onde a pessoa está hipnotizada por um espírito obsessor que ficou do lado de fora. Né? Aí ele pede para cada um analisasse, para ver se qualquer pessoa pode estar cansada, né? A gente trabalhou o dia todo, a gente chega cansado, vem do trabalho, ou a gente pode estar com uma perturbação também. Então, quando a gente passa na triagem, a gente fala sobre isso. Eu venho na palestra, mas eu não consigo ficar ouvindo. Aí a pessoa dá desculpa, né? Fala assim que está trabalhando espiritualmente, né? Aí me desdobrei e fico trabalhando com a espiritualidade. Né? A gente sabe que não é bem isso, né? Aí chegou a parte do passe, e aí a mesma coisa. As pessoas, durante a receber o passe, elas não estavam sintonizadas com o tratamento. Elas não estavam afinizadas. Elas estavam pensando em outras coisas também. Aí a ação espiritual, ela não é tão efetiva. Acaba não atuando tanto quanto se a pessoa está receptiva. Quando a gente vai receber o passe, não estamos recebendo somente o passe magnético do passista encarnado. A espiritualidade está junto atuando também. Então é muito importante a gente se entregar nessa situação. E todos nós viemos aqui buscar a cura, não é mesmo? Todos nós que a gente vem no centro, muitos de nós, vêm buscar a cura, vêm buscar o tratamento espiritual
para se curar. Só que será que todos nós vamos conseguir essa cura? Basta lembrar que Jesus, ele não curou a todos. E mesmo aqueles que ele curou, eles voltaram a adoecer. Ou alguns deles até desencarnaram pouco tempo depois. Porque Jesus recomendava, vai e não peques mais. Muitos, na narrativa de Amélia Rodrigues, mostra que muitos deles voltaram para a vida que eles tinham antes. Ou muitos partiram para fazer coisas que não podiam fazer. Quem era paralítico, quem era cego, não podia gozar dos prazeres. Aí quando conseguiu recobrar a saúde, ele foi para o mundo. E voltaram a adoecer. Porque essa não é a cura real. A cura real é a cura da alma. É essa que nós temos que buscar. A nossa cura interior, a nossa renovação íntima. Nós temos que parar de nos vitimizar e começarmos a construir a nossa própria felicidade. Porque como fala na questão 909, que ele citou semana passada aqui também, o homem ele pode eliminar as suas más tendências com seus próprios esforços? E os espíritos respondem, sim, e para isso basta a sua vontade. Mas quão poucos a realizam? Quão poucos se esforçam para domar as más inclinações? Porque na verdade, vamos analisar bem, nós temos várias existências, né? E como eu falei no jargão popular, a gente pisou na jaca, né? Meteu o pé na jaca, pisou no tomate. Aliás, pisamos na feira inteira, na feira, no sacolão, pisamos em tudo, né? A gente magoou, a gente machucou, feriu. E hoje, com isso, a gente marcou o nosso corpo perispiritual. A gente ficou com marcas, com sequelas. E hoje nós estamos aqui encarnados em processo de reparação, de cura. A doença, ela é a cura para nós, na verdade. Então a cura real é a conquista da paz interior, é a conquista do sentimento que nós devemos ter. Essa é a nossa cura real, essa é a cura que a gente deve buscar. A gente sabe que no centro espírita, todos eles praticamente, sempre existe uma equipe médica responsável. Aqui na Partida Castelli, tem uma equipe médica que atende, que busca atender a saúde de cada um de vocês. Mas tudo isso vai do merecimento e vai da necessidade. O que a gente não pode nunca é achar que nós somos merecedores de favores que nós muitas vezes não somos. Nós temos que fazer o nosso esforço, temos que fazer a nossa parte. Nós somos ainda espíritos recalcitrantes, que temos que fazer o melhor que nós podemos e ajudar a espiritualidade enquanto estamos aqui e muito mais ainda quando estamos lá fora. Porque lá fora é que nós vamos praticar o que a gente aprende aqui. O grande segredo é a gente conseguir levar o centro espírita, o sentimento que nós temos no centro espírita, para os nossos lares, para os ambientes que nós estamos. Esse ambiente de paz que a gente sente aqui, que a gente vem buscar aqui, que a gente possa se ligar com ele no nosso dia a dia e estar levando ele nos ambientes que nós estamos frequentando. E aí Tonini continuou ainda visitando outros setores. Ele visitou a evangelização infantil, ele foi ver as equipes que estavam atuando na fluidificação das águas. Muitos de vocês trouxeram água para fluidificar aqui. Então, é deixado uma equipe, vocês colocam os nomes nas garrafas, ou se não colocam, eles sabem já de quem é. E eles fluidificam, tem uma equipe fluidificando as águas, colocando os medicamentos que cada um precisa. Lá no centro, a gente tem experiências muito boas com relação a isso. Tem pessoas que a água, ela modifica de cor. Já ouvi casos lá, que a água modificou de cor, de sabor também, com a fluidificação. Então ali são colocados medicamentos. E vocês não precisam jogar fora a água. Jogar fora o que eu falo, não, toma tudo. Podem sempre estar repondo ela para que continue, entendeu? Não precisa esperar acabar.
sempre reponham a água, não deixa nunca acabar ela, para que vocês continuem recebendo. Se for só daqui uma semana vão tomar, continue repondo a água antes que ela acabe, para que continue sendo feitos os benefícios da água frutificada. E aí essa equipe ficou ali. Aí ele foi fazer a evangelização, né? E acompanhou todo o trabalho. E foi no atendimento também do pessoal que atendia, fazia as entrevistas, o atendimento fraterno, que aqui é chamado de triagem, né? Então, o entrevistador também era acompanhado por uma equipe espiritual. Tudo aquilo que o assistido trazia, o entrevistador também era intuído. Era feita uma ligação mental do entrevistador com o orientador espiritual para que ele também levasse para aquela pessoa o que ela precisava. E eles viam qual que era o problema da pessoa e passavam mentalmente para o entrevistador as palavras para que ele falasse. Ele não estava mediunizado, né? Não era mediunizado, mas, como a gente falou, a influência espiritual ela sempre está se fazendo, em todos os momentos. Ainda mais dentro de uma casa espírita, que a gente sabe que o amparo jamais nos falta. O esforço que cada um faz para estar aqui é levado em consideração por esses mensageiros tão queridos, que com tanto carinho eles começaram a preparar esse ambiente muito antes da gente poder estar aqui. Eles estiveram no nosso lar, no lar de cada um de nós, nos convidando a estarmos aqui hoje. Eles facilitaram o caminho para que nós chegássemos até aqui. Liberaram, muitas vezes, os percalços que nós teríamos para podermos estar aqui. Nos trouxe aqui nessa noite e vão continuar nos amparando sempre. Basta que nós confiemos e sejamos sempre com o nosso Divino Mestre Jesus no nosso coração e jamais esquecermos da oração diária, matinal, noturna, e fazermos de cada atitude nossa um ato de oração. Muito obrigado a todos.